Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos de ótica geométrica, lentes esféricas, mapa mental 9 de 10. Uma lente esférica é a associação de dois dióptros, sendo o primeiro obrigatoriamente esférico e o segundo podendo ser esférico ou plano. Dividimos o conceito de construção de lentes em dois grupos. Primeiramente, as lentes de bordas finas. Exemplo: uma esfera de material transparente cortada por um plano vai produzir uma lente chamada plano convexa. A esfera cortando outra esfera produzirá uma lente do tipo biconvexa. Uma esfera maior cortando uma esfera menor produzirá uma lente do tipo côncavo-convexa. Observe que as lentes de bordas finas têm o nome sempre terminado em convexa. Segundo grupo de lentes que podem ser produzidas: lentes de bordas grossas. Podemos colocar um plano próximo de uma esfera e preencher o espaço entre os dois com material transparente. Formamos uma lente plano-côncava. Ou ainda, duas esferas colocadas próximas uma da outra. Preenchendo o espaço entre elas com material transparente, obtemos uma lente bicôncava. Por fim, uma esfera pequena dentro de uma esfera grande. Preenchendo o espaço entre as duas com material transparente, obteremos uma lente do tipo convexo-côncava. Observe que as lentes de bordas grossas sempre terminam com a palavra côncava. Estes dois grupos de lentes estão representadas na figura. A primeira lente representa todas as de bordas finas. A segunda representa todas de bordas grossas. Quando estas lentes estão imersas no ar, que possui um índice de refração menor que a da lente, as lentes de bordas finas comportam-se como convergentes, convergem à luz. As lentes de bordas grossas comportam-se como divergentes, divergem à luz. A partir de agora, não falamos mais bordas finas ou bordas grossas. A partir de agora, falamos em lentes convergentes ou divergentes. Vamos fazer um estudo geométrico destas lentes. Esta é a representação de uma lente convergente em um objeto colocado antes do ponto antiprincipal objeto. Usando as propriedades dos raios de luz, obteremos uma imagem real, invertida, menor. Sua aplicação nas câmeras fotográficas e olho humano. Segunda posição possível: o objeto colocado sobre o ponto antiprincipal objeto de uma lente convergente. A imagem produzida será real, invertida e exatamente do mesmo tamanho. Sua aplicação em fotocopiadoras, as máquinas de Xerox. Terceira situação: o objeto colocado entre o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto. A imagem produzida será real, invertida e maior, ampliada. Sua aplicação em projetores. Quarta situação possível: lente convergente, objeto colocado sobre o foco objeto. A imagem produzida será imprópria, ou seja, infinitamente grande e infinitamente distante. Portanto, não existe uma aplicação direta para esta lente. Porém, aplicando o princípio da reversibilidade dos raios de luz, invertendo o sentido dos raios, um objeto no infinito produziria uma imagem sobre o foco. Esta lente pode ser utilizada como objetiva de luneta astronômica. Quinta e última situação para as lentes convergentes: objeto colocado entre o foco objeto e o centro óptico da lente. A imagem produzida será virtual, direita e ampliada. A aplicação desta lente está nas lentes de aumento, também chamadas lupas.
A única situação possível para as lentes divergentes ocorre para qualquer posicionamento do objeto. Um objeto colocado em qualquer lugar na frente de uma lente divergente produzirá uma imagem virtual, direita e menor. E sua única aplicação é correção de miopia. Estudo analítico. O estudo analítico é o estudo matemático. Não vamos utilizar mais o traçado dos raios de luz, e sim suas coordenadas, abscissa e ordenada de objeto e de imagem. As equações utilizadas no estudo analítico são as mesmas utilizadas para os espelhos esféricos. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', equação de Gauss. F é a distância focal da lente. P, a posição do objeto, abscissa. P', a posição da imagem, também abscissa, medidas horizontalmente. A é o aumento linear transversal. Nada mais é do que a proporção entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, I sobre O, ou menos P' sobre P. Esta grandeza refere-se exclusivamente a lentes. Chama-se vergência ou convergência da lente. Nada mais é do que o inverso da distância focal. Detalhe importante. A distância focal nesta equação deve ser medida em metros, para que a vergência seja medida em dioptrias. Equação de Halley. A equação de Halley permite calcular a distância focal da lente a partir de suas características geométricas. 1 sobre F, distância focal, é igual a N da lente sobre N do meio. N é o índice de refração. Menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R1 e R2 são os raios de cada uma das faces que compõem a lente. Detalhe importante, o raio é positivo se a face for convexa, negativo se a face for côncava, e o raio é infinito se a face for plana. Associação justaposta de lentes significa colar uma lente na outra. Quando colamos N lentes, ela se comporta como se fosse uma só. CR é a convergência resultante. É a soma das convergências parciais. Como definimos convergência ou vergência como o inverso da distância focal, esta equação é consequência da primeira. Detalhe importante, os sinais de vergência e distância focal podem ser positivos ou negativos. Associação não justaposta, não colada de lentes. Primeiro caso, microscópio composto. No microscópio composto, nós temos uma lente objetiva com distância focal de milímetros e uma ocular com distância focal de centímetros. O primeiro objeto produz uma primeira imagem, O', na lente objetiva. A imagem da objetiva torna-se objeto da ocular e forma uma segunda imagem, O'. Podemos, então, calcular o aumento linear transversal do microscópio, como sendo o produto do aumento linear transversal da objetiva pelo aumento linear transversal da ocular. Observe que o microscópio produz um aumento muito maior do que cada uma das lentes separadas. Outra associação não justaposta de lentes é a luneta astronômica. A luneta também apresenta uma objetiva com distância focal da ordem de metros e uma ocular com distância focal da ordem de centímetros. O objeto é posicionado muito distante da luneta, por isso considerado infinito. Produz uma primeira imagem sobre o foco da objetiva. A imagem da objetiva torna-se objeto da ocular e forma-se uma segunda imagem. Podemos, então, calcular o aumento da luneta. Este aumento não é linear, é angular. É a relação FOB sobre FOC.
distância focal da objetiva pela distância focal da ocular. Muito bem, pessoal, encerramos o mapa mental 9 de 10 sobre lentes esféricas no assunto de ótica geométrica. Um grande abraço.